sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zona Leste. Tá de bobeira, Vanessa? Vamos logo. Não, eu já estou no clube da calma. Eu comecei com a adrenalina lá em cima, mas aí... Só que tá fazendo eu perder a calma, esse que é o problema. Mas meu papagaio de pirata, ele não... Aí ia fazer ele, palhaçada mesmo. Hoje o podcast vai ser muito zen. Corpo, mente e alma. Entendeu, Roger? Entendi. Sem nenhum estresse. Porque a nossa convidada traz um projeto espetacular e é daqui da Zona Leste. Mas eu não posso me estressar porque eu estou no Clube da Calma. Pode continuar, Roger. Bom, vamos fazer o podcast com seriedade, vai? Ajudei. Com Tudo muita bem? palhaçada. Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ele vai repetir o que eu sobre falei. saúde, corpo e mente. Que eu já falei. E eu vou apresentar a convidada. Apresente, Roger. Juliana Romantini. Aê! Seja bem-vinda ao nosso podcast Fala ZL. Eu já acompanho ela no Instagram, conheci hoje pessoalmente. Eu já acompanho no Instagram, já conheci, é minha amiga, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que sou da ZL, nasci aqui, Fala ZL. vivi aqui e apresentar o meu projeto para vocês, trazer aí um pouco do conhecimento para que a gente consiga equilibrar esse estresse. Quem não está vivendo estresse, quem não tem a sua ansiedade hora ou outra um pouquinho mais elevada, e contar um pouquinho para vocês sobre o projeto e dizer que ele está aqui. Você pode praticar na Zona Leste. É um prazer. Roger, você tem salvação. Tenho. Você tem salvação. Tenho. E eu Mandar também você tenho. embora. Não, o papagaio de pirata não pode ficar sem o seu alicerce, o Tá seu... certo. Enfim. Mas pergunte, Roger. Hoje eu vou deixar você falar. Eu vou mais escutar do que falar. Tá bom. Juliana, a gente acompanha, eu acompanho você, né, no Instagram, eu vejo que é um trabalho bem bacana, né, que é um trabalho que você faz aqui no nosso Parque Serete, né? É Serete ainda o nome? Excelente, ainda Parque do nome. Trabalhador, já... Não, mas isso aí é lá Isso na é época antigo, da Gazeta, né? lá Coisa antiga. Não sei de antiguíssima. onde você tirou isso, Roger. Estava indo muito bem. Mas eu vou falar então. Fale um pouco sobre a sua experiência, porque ele gaguejou. Ficou sem graça, adorei essa. Serete Sim. é a casa, minha sala de aula, né, há mais de 11 anos. E eu escolhi, né, fui levada aí por muito estudo científico. Eu dava aula numa grande academia, né, uma referência, mas ela estava simplesmente tomada por concreto, né? As pessoas não tinham ali uma conexão de céu, uma conexão de chão com a natureza, com as árvores, e eu percebia que aquilo era fundamental para o equilíbrio da saúde. Então as pessoas saíam dos seus escritórios, iam para mais concreto, para mais barulho, né? Um lugar barulhento, com luzes, né? Muita confusão ali para esse cérebro. E estudando sobre isso, sobre essa integração, senti a necessidade de levar um projeto para a natureza, o que na época foi extremamente desafiador, mas foi impulsionado por um grande treinador do nosso país, né? O Nuno Cobra, que foi treinador do Ayrton Senna. Sou né? fãzaço. Então, ele que foi meu mentor, ele e os filhos dele, por 2 anos. E aí, eu integrando toda a minha carreira, né, o profissionalismo, isso me impulsionou para outros estudos da mente e do corpo, dessa conexão. E o Serete, para mim, hoje é a minha segunda casa, é o lugar onde eu vejo o nascer do sol, levo os meus alunos para contemplar, para com intenção olhar para o céu e tornar a dimensão que nós estamos aqui nesse momento por um propósito maior. E quando a gente silencia, quando a gente se conecta, a gente se volta para nós mesmos, e quando a gente está muito próximo de nós, fica mais difícil a gente ter um problema mental. A Juliana, ela transmite uma paz, mas uma paz que até eu já tô assim, ó, zen, incrível. Eu estou Tô dizendo... gostando de me acalmar também. Já. Tá, não, é impressionante a energia dela. A gente... Mas não, ela é assim... Ju, como você consegue isso? Não, é Essa calma, impressionante. essa serenidade. Olha aí, até o Roger já falou. Eu desde pequena, sou muito agitada, né? O movimento faz muito parte de mim.
eu sou uma pessoa que penso muito, penso bastante, né? E por isso, há 12, 13 anos atrás, tive uma síndrome do pânico, né? Uma crise de ansiedade muito grande. E fiquei muito surpresa, porque de fato não estava acontecendo nada de muito sério. Eu não tinha um grande problema financeiro, eu não tinha um grande problema de relacionamento, né? Mas fui entendendo que eu fui ultrapassando algumas barreiras, né? E fui maltratando o meu corpo, fui tendo um estilo de vida em que eu não dava tempo, eu não dava pausas, eu não equilibrava o meu dia a dia, né? Então, não tem problema nenhum a gente ser agitado, a gente gostar de pensar, a gente falar, desde que a gente tenha um momento de contraponto, de silêncio, de conexão, né? Onde eu equilibre isso. O problema é quando a nossa vida ela tem excessos. E olha só, dentro da minha, vou contar um pouquinho sobre a metodologia que eu criei, isso é tão forte que isso virou um pilar, são 8 pilares, e um dos pilares é o equilíbrio. Então, da onde vem a calma, da onde vem a concentração, de onde vem a segurança da nossa vida? Vem desse equilíbrio. Quando a gente está muito uma coisa, a gente precisa prestar atenção, autoconhecimento e equilibrar o outro lado, né? Você sabe que Faz ela falou, sentido? fez total. Nossa, você falou uma eu coisa tô- que eu vou até pôr uma coisa pessoal minha. Eu, quando eu paro, às vezes eu até me sinto culpado. Porque Eu você tenho um parou. sentimento de culpa. Aquele negócio, nossa, mas eu não tô fazendo nada, não, tô Somos vagabundeando. dois. Sabe, vem um sentimento assim. Exatamente. Como quebrar isso? Isso que. Porque eu tenho dificuldade. Eu tenho também mesmo. tenho. Eu sou acelerado, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, abraço um monte de projetos ao mesmo tempo, e o meu tempo é todo calculadinho. Não, vamos fazer. Sim. E de repente, quando eu falo, pô, eu preciso de um tempo, porque o corpo pede. É o que você falou, Aí né? você se culpa. Aí você se culpa. Quando a gente fala desse jeito, vive desse jeito, né? E esse estilo de vida onde parar a gente se culpa por parar, porque parece que tem milhões, né, de pessoas, Na de sua projetos, frente, né? tal Sim. passando e você está ficando para trás, né? Ou então você culpa como se você tivesse de fato sendo vagabundeando mesmo, né? Sim. Então isso é uma cultura imposta, né? É como se nós fôssemos máquinas. Eu acredito, quero acreditar que a IA vai nos ajudar muito nisso, né? Ela vai fazer talvez coisas que a gente está fazendo hoje braçalmente para que a gente consiga descansar Sim. um pouco mais. Mas esse é um outro assunto que a gente pode discutir um dia. Mas o importante é que a gente tenha um olhar integral sobre a nossa vida e que as 24 horas do nosso dia ela seja planejada, que eu seja o arquiteto das minhas 24 horas, da minha semana e do meu mês. E que os limites da minha existência, da minha pessoa como humano, ela esteja muito claro. Então, como que a gente pausa tendo a certeza de que aquele momento tem uma intenção de potencializar o próximo momento, né? Então, desligar o celular às 9 horas da noite, sem culpa de não ter respondido 100% das coisas, talvez, é porque eu vou acordar no outro dia incrível, regenerado, melhor, tendo dormido, memorizado, porque o meu cérebro precisa desse tempo. Meu cérebro precisa descansar e regenerar. As minhas células, para que o nosso corpo não fique inflamado e aí possa vir a ter um câncer, problemas, né? A gente está agora falando, né, das grandes questões de como o câncer tem se tornado uma doença de pessoas mais jovens, é porque os jovens estão muito inflamados e a inflamação tem relação com o estresse crônico. Então, quando eu pauso e eu digo, puxa, nesse momento eu estou desinflamando o meu corpo, nesse momento é o momento que eu estou potencializando o meu cérebro para quando eu voltar melhor. Então, quando eu olho as minhas 24 horas e eu coloco lá pausas intencionais, coloco limites sobre o tempo que eu estou trabalhando, naquele momento eu não tenho culpa, porque eu sei que eu vou voltar um furacão
Sim. nas outras horas. E muito melhor do que se eu tivesse engatado a segunda e fazendo... me arrastando. Você falou uma coisa perfeita agora, que é aquele negócio. Você acaba, não, daí acaba, eu vou descansar, eu não consigo descansar, Sim. porque eu fico preocupado. Faz nenhuma Sim. coisa Né? nem outra. E ao né? mesmo tempo eu sei que eu preciso descansar, porque eu não tô mais no mesmo ritmo, eu não tô rendendo o mesmo, porque o corpo tá pedindo descanso, né? E Então, tem mais, o pior que está acontecendo agora, é real, neste momento. O que se tornou descansar? Se tornou sentar no sofá e pegar um celular para ver coisas aleatórias, super aleatórias, que fazem com que o seu cérebro continue trabalhando. Ou seja, você não descansa Verdade. mesmo, né? Então, é um falso descansar. Só que a mente, ela continua agitada, com muitos assuntos. E aí você quer descansar, só que aquilo que você viu te dá um insight para o trabalho e você não pausa. É Então, impressionante. o Clube da Calma, ele tem esse objetivo, que é ensinar as pessoas ao que fazerem de fato para descansar, com bases científicas nessas práticas, né, com pilares importantes que são remédio para o corpo e para a mente. Principalmente para as pessoas que querem largar o antidepressivo, que querem diminuir as drogas que tomam, os remédios, porque a gente sabe que isso a longo prazo vai piorar a qualidade de vida e a longevidade. Nossa, é impressionante, né, Roger? Como a nossa vida é desequilibrada, né? eu totalmente. Nossa Senhora. Você sabe que eu tenho um amigo nosso, Marcelo Dória. Ah, Ele é triatleta. E Marcelo. ele tem funções também, ele tem uma vida bem corrida, só que ele consegue ser, ele também é presidente de uma CDL, né, São Mateus, só que ele é triatleta. E ele tem uma frase que eu guardo, né, que ele fala, não adianta eu ser, por exemplo, um empresário 80% e um pai 20%. Exato. Né? Tem que ter equilíbrio, é o que você está falando muito de equilíbrio, né? Então a gente Exatamente. equilibrar a vida profissional, vida pessoal, o que você está almejando para sua vida, né? E como que você divide esse tempo, né? Que você fala, as pausas, tal, sem se culpar, com programação talvez dê certo, né? Mas é um mindset que tem que ser mudado muito, Sim, né? uma E não é da mentalidade. noite pro dia, né? Eu Não acho que é. é um trabalho também de formiguinha ali, É. de insistência, é isso mesmo, né? E aí é muito interessante, porque uma vez eu assisti uma palestra do Abílio Diniz, que ele dizia o seguinte, perguntavam para ele, né, quantos funcionários você tem? Ah, já cheguei a ter mais de 2.000 funcionários e tal. E como que você consegue ter uma agenda? Porque eu tenho muito menos funcionários e eu já não consigo dar conta. E ele falou, separando a minha agenda por partes. Então, assim, eu tenho dias em que eu janto com os meus filhos, e aquilo é sagrado. Eu tenho o dia em que é o meu trabalho espiritual, e aquilo é sagrado. E eu fui estudando muito sobre isso, né? Sobre o quanto o tempo no nosso estilo de vida, ele é um valor e ele é ouro, né? Então, o tempo é ouro. Então, como que a gente consegue, de forma inteligente, gerir a nossa própria vida? Porque a gente quer gerir uma empresa gigantesca, mas a gente não dá conta de gerir a nossa agenda. Verdade. Qualquer pessoa, né, é isso? Putz, talvez seja uma possibilidade de negócio lá na frente. Eu vou e tomo uma parte da minha vida com mais uma reunião, e aí eu vou atropelando muitas áreas da minha vida. Quando eu vi, eu tô distante dos meus filhos, tô distante dos meus pais, tenho culpas muito profundas. E aí, tem hora que o corpo não aguenta, a mente não aguenta, e quando vê, você tá em um burnout, num processo de doença crônica, e para reverter isso, você vai ter que pausar, de verdade. Agora, Ju, volta um pouquinho naquela questão que você falou que você teve um problema de saúde que te fez repensar toda a sua vida, e talvez isso tivesse sido, ou foi, enfim, o primeiro passo para você criar tudo que você criou, né? Sim. Que é incrível, você tem um gabarito sensacional, você estuda muito. Sim. Aliás, ela vai falar sobre um projeto que é de dar orgulho para todos nós brasileiros, principalmente quem está na Zona Leste, né? Como que você pode transformar momentos difíceis em grandes mudanças na sua vida? Porque muitas pessoas estão passando por isso, principalmente nesse momento, né, Roger? Sim. São muitas situações. Você
o sistema, né? Te impulsiona para isso. A sociedade, o mundo corporativo, o nossa, demais. consumismo, a cobrança, as metas. As metas, os prazos, né? Uma loucura, você né, tem Ju? que produzir, senão você é descartado, né? E foi essas metas também que criou assim, essa virada de chave sua? Foram várias coisas, né? Inclusive eu conto detalhadamente no meu livro Prática Integral, né? Que tem o nome do método. E, na verdade, a base toda foi atropelar muito dessa agenda, mas foi uma forma interna de querer me desenvolver, né? Só que sem prestar atenção de que eu ainda era uma humana, uma mãe recente na época, né? E eu fui ficando muito ansiosa, né? Para como eu saía daquele processo que eu estava vivendo dentro da empresa, me tornava, né? Teria outra empresa, eu ia empreender, não ia. E aquilo tudo eu fui acumulando várias coisas. E para dar conta de tudo isso, né? Meu filho tinha um ano e pouco, eu fui tomando café. Né? Então aí eu não tomava um café, eu tomava 2 para dar conta. Aí passei a tomar várias xícaras de café. Aí comecei para dar aula à noite, porque eu dava aula à noite, tomava um energético, e aí vai de um energético outro. Você foi evoluindo as drogas, né? Fui evoluindo, E sempre na base da cafeína, né? Só que a cafeína, ela é o café maravilhoso, né? Quando ele é tomado ali 1, 2 xícaras por dia. Acontece que eu tomava muito, né, da cafeína, e aí você pega o seu sistema nervoso e na hora que ele quer descansar, você vai e fala, não, descansar não, liga. Não. Aí, ai, nossa, eu tô ficando mole, tá me dando sono, não posso, liga de novo, né? E aí você vai ligando, até que uma hora que ele desaprende a relaxar. Foi o que aconteceu comigo. Entendi. Então eu não relaxava, a tempo todo o meu cérebro dava um alerta de que algo podia estar acontecendo de errado. E aí, né, que é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Sim. Mas eu acredito também que naquele momento eu precisava passar por aquilo para cuidar de tantas pessoas hoje. Então hoje já são mais de 10 mil pessoas que passaram por cursos meus, por práticas, por mentorias e que aprendem sobre o equilíbrio, aprendem sobre os pilares para que a gente não precisa passar por isso. A gente só precisa ter um olhar equilibrado sobre todos esses pontos e, claro, uma disciplina de priorização. Primeiro, a minha saúde, para que então eu possa servir a comunidade, a minha família, né, enfim, tudo que me envolve. Mas primeiro eu. Você deu um ensinamento aí quase divino. Agora ela bíblico, deu, né? Bíblico, exatamente. Não, é sensacional. Agora você falou de algo que eu acho que é muito importante, que vem sendo muito ali chamado pela mídia a atenção, que é a questão do energético. Sim. O quanto isso prejudica, que você já falou que te prejudicou. Claro. Mas vamos fazer uma analogia por que está acontecendo, não só a questão do energético, como a questão do Viper, né? Dos cigarros eletrônicos. Não faz mal isso, aquilo, e na noite e tal. Na noite, no dia, tá uma loucura isso daí. Sim, mas qualquer droga, vamos pensar assim, que o açúcar também. O açúcar. Eu acho que ainda mais do que todos esses, o açúcar ainda na nossa sociedade é o maior, né? O carboidrato ainda é o maior, porque assim, a gente não tá com fome, a gente não precisa desse tipo de energia e a gente vai comer o açúcar para alimentar essa dopamina rápida. Eu preciso de um prazer rápido. Exatamente. Então, eu não posso estar cansado, eu quero produzir mais e mais e mais, e a minha cabeça começa a diminuir a energia, o meu corpo, eu vou lá, né? Ou então eu começo a ficar estressado, ansioso, eu vou lá e vape. Né? Então, o que é isso? São as drogas rápidas. Existem várias listas, né? Assim como o vinho para dormir. Eu preciso de uma tacinha de vinho para relaxar. E aí a gente viu que na pandemia, quantos casos de pessoas tornando alcoólatras, né? Por quê? Porque elas precisavam relaxar e aí, um vinhozinho, pô, até chique, né? É até bacana. E aí um vinho, 2 taças e garrafas. Então, de novo, eu volto para esse mesmo pilar, né? A gente pode depois falar dos outros, mas o pilar equilíbrio. Se eu percebo, né, que aquilo eu sei que faz mal, ninguém é criança o bastante para saber que excesso de cafeína, né? As inas, vocês conhecem outras, fazem mal para o nosso organismo. O excesso de álcool,
o excesso de açúcar, né? Então, será que eu tô atento e próximo de mim, observando as minhas atitudes a ponto de perceber que eu estou excedendo? Ou será que eu estou agindo e nem percebendo eu estou? Automático. Eu tô Aí é que tão tá. no oba-oba da minha comunidade, eu tô tão servindo, querendo ser aceito pelas pessoas ao meu redor, querendo ser chique, né? Querendo tá junto dos meus amigos que também estão lá no vape. E aí, quando eu vi, eu já entrei nos meus excessos. Só que quando a doença vem, eu não sei se sou eu, né? A imunidade abaixa, um problema emocional ou qualquer outra fragilidade, a doença pode ser acometida por qualquer excesso. Entendeu? Aprendi. O vape já. Eu, assim, eu adoro, assim, ouvir a Juliana. Por isso que eu falei, eu vou tentar falar menos e ouvir mais, Por porque favor, né? é uma enciclopédia para você parar e pensar, será que eu não estou fazendo isso? Todos nós estamos. Todos Será nós. que eu não Todos estou nós. atropelando tudo? Sim. Uma proporção ou outra todo mundo faz, Sim. né? Mas aí tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, que é o seguinte, dentro de nós existe a voz da nossa consciência. E a gente precisa ser um tanto quanto educadores de nós mesmos, porque afinal nós nos tornamos adultos. E aí não tem mais a professora para dizer o que a gente tem, né? O que a gente tem que fazer, não tem mais o pai e a mãe para puxar a nossa orelha. A gente vai ter que se cuidar. Eu acho que é esse ponto que talvez você que está assistindo a gente, em muitos momentos se desconecte, né? Se coloque em segundo lugar. Você cuida de tantas pessoas, mas você não se cuida. Então, quando você perceber que você está excedendo em algo, né? Ou faltando algo para você, vem uma voz dentro de você, que é aquela que cuida, que é aquele lugar de amorosidade, e diz para você, né? Tá muito no sofá, preguiçoso, sem caminhar? Levanta, Juliana, vamos, já deu de sofá. Precisa ter essa voz. Ou então, tomou uma taça, tomou duas dentro de você. Já deu, né? Nós temos um acordo de 2 taças e é isso. Então, dentro de nós precisa nascer essa voz forte, que é uma voz amorosa e cuidadora, que é parecido com a da nossa mãe, né? Que puxava nossa orelha, falava firme, mas tinha um amor incondicional. Acontece que nós, muitas vezes, não nos amamos como do fundo do coração. Sim. A gente vai se afastando, a gente vai diminuindo a nossa saúde, a gente vai se diminuindo, muitas vezes por amor a um relacionamento que nem nos coloca como prioridade, né? A gente vê direto. Às vezes aos nossos filhos, né? E a gente acha que é egoísmo cuidar da gente. Eu sempre, as mães que chegam até mim, eu digo, olha, o seu filho vai se amar, vai se cuidar, se ele vê um pai e uma mãe que fazem isso. É o exemplo. É o exemplo. Então, saia de casa, mesmo quando for um bebê, e diga, eu estou indo me cuidar. São 30 minutos, a mamãe está indo eu estou indo me cuidar, me encontrar com os meus amigos, porque isso é muito importante. Eu volto e para cuidar de você todo o resto do dia. Nossa. Não, sensacional. Falei pra você que você ia amar esse bate-papo. Eu já quero saber mais sobre a prática integral. Você falou dos pilares, né? Sim. Quais são os pilares? A gente falou do equilíbrio, né? Que é um dos pilares, é isso? Sim. Quais são os outros pilares? Equilíbrio, generosidade, né? Então, Fala um pouquinho de cada um. A gente está falando um pouquinho, né, sobre generosidade, né? Ser generoso é nascer primeiro dentro de nós um amor por nós mesmos, uma autocompaixão, ao ponto de eu entender que realmente tem dias que estão muito difíceis, mas eu preciso ser generoso comigo. E aí, quando eu sou generoso comigo, quando eu deixo tempo para eu viver, para eu me cuidar, quando eu me cuido, quando eu oxigeno o meu corpo, quando eu tomo água, sabe? Quando eu me cuido de verdade, eu não fico só, né, me empurrando, vai, você tem que ir mais um pouco, toma café para ir, falta ainda muito de hoje e tal. Quando a gente se ama de verdade, a gente transborda amor, né? Aí, quando eu tô bem comigo mesmo, é que de fato eu consigo estar bem com alguém. Eu olho para os meus filhos, eu abraço, eu amo de verdade, porque eu tô transbordando amor, mas primeiro por mim. Não tem como eu me odiar, me achar feia, me achar que o meu corpo eu tô doente, né? Eu não consigo respirar direito porque a ansiedade tá me tomando
e chegar em casa e tá bem. Não dá, gente. Aquilo é uma máscara e as pessoas percebem, né? Então, a primeira coisa sobre a generosidade, para ser generoso com o mundo, para ser generoso com o outro, primeiro você precisa todos os dias acessar a generosidade por você. Perfeito. Né? Tem que nascer em você. O senso de comunidade. Núbia, você vai me assoprando as bases aí, hein? Por favor, depois vocês cortam essa parte. Para eu ir na sequência. O senso de comunidade, né, é um pilar, porque nós não nos desenvolvemos para viver sozinhos. Sim. A solidão é uma das pandemias em que nós estamos vivendo, infelizmente, e o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade, para servir. Então, se tem um remédio para depressão, é servir, né? E quando a gente vai e troca experiências, nem que seja uma receita, nem que seja uma ajuda para uma pessoa levantar do chão, aquilo já me faz feliz, já me deixa bem, né? Então, o envolvimento com a comunidade e se sentir forte, aí sim, fisicamente e existencialmente, para servir a uma comunidade, né? Assim como vocês têm esse projeto lindo, esse projeto depende da saúde de vocês, né? Das pessoas que trabalham por ele. Então, se cuidar, priorizar e pausar para respirar, para fazer uma meditação, é um momento, é por isso que é aquilo que você falou, é uma troca de mentalidade. Naquele momento você diz, eu estou elevando a minha energia, não estou perdendo tempo, eu não estou sem fazer nada vagabundeando, eu estou elevando o nível de energia para poder doar para um projeto para a Zona Leste inteira, que talvez não teve ainda o privilégio que você teve de conhecer que existem ferramentas naturais para elevar esse nível. E aí a minha longevidade, os meus anos de vida vão servir para servir a uma comunidade, para servir a minha família, para servir aos meus amigos. Uma pessoa que fica doente, ela é uma célula que precisa de ajuda, que precisa do governo, que precisa, né, de apoio. Então não tem problema nenhum a gente precisar, mas o quanto a gente puder ter atitudes em que a gente não dê trabalho e sim seja um braço para as pessoas, muito melhor. Com certeza. Não, Juliana, falou 4. Não, falou 4, mas eu vou fazer só uma pausa aqui no meio. Juliana, não é nem religião, mas você é uma pessoa bem espiritualizada, né? Sim. Eu vejo que tem muito fundamento em coisas que você está fazendo, né? Aplicando na sua atividade, faz na sentido prática integral. A vida. Sim. Né? Ela faz fazer sentido com a muita vida. Espiritualidade, com muito sentido, Sim. né? Muito bacana. É porque a espiritualidade, na minha visão, ela é prática. Né? Ela é prática. Não adianta você emanar mantras, orações. Se você não pratica. Exato. É ação. É ação. O verbo é agir. O verbo é agir, exatamente. E começar por nós, né? Então, se relacionar numa comunidade é fácil? Não. Cada um vai ter as suas neuroses, vão ter as suas manias, vai estar no seu momento. E como sou eu diante de cada uma dessas pessoas, né? Sim. E aí já pulando para mais um pilar da prática integral, que é o autoconhecimento. Então, para nós, todo o treinamento que a gente faz, né, lá no parque, seja de corrida, de caminhada, seja fazendo calistenia ou fazendo uma prática de respiração, nada disso tem relação com o outro. Aquela prática tem relação como eu me sinto diante disso, né? Então, quando eu estou próximo de mim, quando eu percebo como eu estou, né, eu me conheço. Eu falo, poxa, né, vou dar o exemplo, por exemplo, das mulheres, né, que passam aí pela menopausa ou por ciclos menstruais. Quando uma mulher passar por isso e ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela, aquilo vira um caos. Mas quando ela está percebendo, olha, eu tive uma oscilação de respiração, eu estou sentindo o meu corpo mais inflamado no quadril, né? Tudo aquilo é uma percepção do que o hormônio causa naquele ciclo. Então, olha, eu me permito não fazer tão forte porque eu sei que o hormônio já está modificando algumas coisas. Ou então eu tenho que intensificar a minha prática de respiração porque eu estou sentindo uma oscilação que pode ser uma menopausa, entende?
Então, você passar por isso, se autoconhecendo, percebendo os seus limites, né? Dizendo, olha, aquela pessoa, ela me tira um pouco do eixo, ela me irrita um pouco. Aquela pessoa, ela me potencializa, né? Como que eu lido melhor, então, com essa pessoa? Como eu me desenvolvo para lidar com ela? Então, quando eu estou próximo de mim, não é sobre o outro. É sobre o que eu posso mudar, como eu posso me transformar e me preparar para ser uma pessoa melhor para o mundo. Sim. Né? Já ficou a dica. Eu vou começar a ficar menos nervoso com você, porque sou eu. Acho que eu tenho que enxergar como que você me irrita mesmo. Mas eu tô vou tão trabalhando. calma, Roger. Hoje você pode falar o que você quiser. Eu tô zen, eu tô na paz. Olha, eu nem tomei nada. Tomou nadia? Tô. Quer um energético? Não tomou o Rivotril do dia. Não tomou o Rivotril? Quer um energético? Não, Quer? eu tô na paz. Continue, Juliana. É impressionante. Quando eu estou junto à Juliana, eu fico assim. Eu acho que você tem que trazer a Juliana mais vezes. Eu acho que a gente vai ter até um relacionamento melhor agora nessa questão. Eu também acho. Deixa chegar o próximo podcast, a próxima pauta. Já quero o livro, eu preciso do livro, tá? Sim. Eu tenho. Treinar essas técnicas. Eu preciso ler. Mas não adianta ter o livro e não ler, né? Ação, a Juliana sabe. Acabamos de falar, ação. Ação. Boa. Exato. Foco. Isso. E aí, já pegando esse gancho, a gente tem um pilar que é o viver no agora. Né? Então, a gente está muito fora do nosso eixo existencial. Né? E quando a gente fala do viver no agora, é a conexão entre o que você pensa, o que você sente e como você age. Então, é mais ou menos sobre a história do livro, né? Então, existe sim um projeto, ele é incrível, né? Eu sei que eu preciso me curar em vários aspectos e isso seria maravilhoso, mas eu ainda não consigo dar um passo. Ou seja, não tem esse alinhamento, então você não concretiza a saúde vindo por isso, entende? Exatamente. A gente faz isso para várias coisas, né? Inclusive, por exemplo, para prosperidade, né? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem prosperar, elas não ganham dinheiro, elas não trocam de emprego, elas não conseguem uma promoção, porque existe um desalinhamento. Elas pensam uma coisa e fazem outra. Ou o coração tá dizendo para fazer outra. Então eu acredito que vinha disso, só que o meu coração, a minha intuição é para que eu faça outra coisa. Então, para a gente ter uma conexão entre o pensar, o sentir e o agir, a gente tem que estar com os pilares da saúde alinhados, porque senão a gente não consegue viver no agora com essa presença, né? E o viver no agora tem relação com a conexão da vida. Infelizmente, hoje, né, a gente tá aqui num bate-papo tão gostoso, talvez você que está assistindo aí também esteja tão conectado com o que vocês estão ouvindo, mas muito hoje, eu chego em casa, minha esposa começa a falar e a minha cabeça está em outro lugar. Meu filho começa a contar uma coisa, putz, mas eu preciso responder uma coisa aqui. Fala, pode ir falando, tô te ouvindo. Eu tô prestando atenção, Tô prestando atenção, hein? Mas não tem conexão, porque você está dividido. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz alternâncias. E as pessoas começam a se desconectar, né? Então o olhar é uma grande desconexão. As pessoas hoje não estão mais se olhando nos olhos muitas vezes, né? E a presença de corpo e alma. A nossa mente está sempre tentando fugir desse processo, né? E não tem nada mais gostoso do que sentar com alguém e conversar por inteiro. Sim. Né? É a maior presente que a gente pode dar hoje para um amigo, para uma pessoa, para um ser humano, seja ele qual for. Atenção. É a nossa atenção por inteiro. Né? Então hoje são práticas, né? Desliga o celular na hora do jantar, vamos toda a família juntos, né? Conseguindo aqui sentar e se conversar. É o nosso momento agora. O nosso momento, nossa, isso é ouro para uma família, né? Então o agora tá passando a ser uma prática mesmo. A gente tá tão desconectado por tantos assuntos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está precisando treinar esse foco. E aí, a partir disso, né, eu fui estudar profundamente Mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. Então, como que eu consigo estar aqui com vocês inteiramente? Sim, talvez esteja preocupado com os meus filhos que estão em casa sozinhos. Sim, passa esse pensamento por mim, mas eu entreguei, eles já sabem o que fazer, então tá tudo bem, volta. Confiança. Confia.
Exato, né? E às vezes a gente não tem tanta confiança assim, às vezes a gente não consegue entregar tanto assim, e a gente fica no controle. Então eu quero controlar tudo, eu quero trazer, e esse controle vai me tirando do agora, porque eu quero estar sempre à frente, eu quero estar sempre antevendo um próximo problema, eu já sei o que essa pessoa está pensando, né? Não é uma falsa sensação de controle? Totalmente. Porque nós não temos controle. Na verdade, a gente está projetando, deixando o agora, Exatamente. né? Olhando à frente de uma coisa que talvez nem vai acontecer ainda. Ou nem, Na não é sua isso? mente projetou aquilo. Isso. Né? Ela criou. É uma invenção da sua mente. Nós temos controle, sim, sobre uma coisa, sobre o agora. Então, eu tenho controle sobre pegar essa xícara. Né? Porque eu tenho uma consciência de pegar essa xícara. Eu tenho um controle sobre perceber que a minha respiração está acelerando, eu estou me irritando. Eu tenho um controle sobre soltar o ar. Eu posso não me irritar dessa vez com essa pessoa. Eu posso mandar esse comando e trazer um controle. Outra sobre dica que mim. eu ganhei agora pra gente aqui, tá? Tô só pegando as dicas. Essa pessoa não precisa nem saber. Eu tô zen. Eu nunca fiz um podcast tão calmamente. Na minha Mas é isso. existência de desenvolve. Né? Então, viver no agora é um elixir, é um aprendizado e que precisa ser treinado. Se a gente não treinar, de fato, a gente vai se perder nessa imensidão de conteúdos, avalanches de tarefas e pressões internas que a gente sofre. Internas e externas, como o Roger faz comigo. Exato. Todas as vezes, em todos os podcasts. Ótimo. Ele me estressa de uma tal maneira que, olha, minha cutis está até, ó, tô cansada. Você sai... Até pra reclamar de você hoje. Você sai renovada desse podcast toda vez. Não, eu sou fã da Juliana sabe. Eu quero falar com a Juliana sobre isso aqui. Isso aqui tá atrapalhando muito a vida das pessoas, né? Nossa, porque eu aqui, vejo assim. Tem que ficar aqui, né? É o que você tava falando. Hoje, né, tava tocando o celular aqui. Eu não olhei, só fui desligando. Mas a pessoa que eu não atendi, com certeza tá falando, olha, que irresponsável. Nem ele atende, ou ele não quer falar comigo. Não respondeu de ou imediato. etc e tal, né? Então... ou ela pode estar preocupada com você, porque você sempre atendeu. Exatamente, por um outro lado, Mas etc você tem controle sobre o pensar dela? Não, nenhum. Não, então você delimita o seu limite, né? Você, lógico, as pessoas mais próximas, né? Olha, de tal a tal horário eu estarei fora, né? Dos meus contatos. Mas, por N motivos, a gente tá à mercê do celular, né? Sim. Quem falar que não tá, né? É a realidade. É a realidade. Sim. Como lidar com essa realidade? Exato. Assim como a gente vai ter que lidar com a inteligência artificial, né? Dando limites. Aquilo é uma ferramenta. Então, eu preciso dar limites para aquilo. Qual é o horário que eu pego no celular? É o horário que eu tô na cama, antes de fazer a minha oração, antes de acordar e agradecer por estar vivo, antes de respirar, escovar o dente, eu já tô no celular? Loucura, isso vai me levar pra loucura. Antes de dormir, eu deitei na cama, né? Nem dei um beijo na minha esposa, ela desmaiou de cansado e eu nem terminei ainda de responder as minhas coisas no celular. Então, assim, 2 momentos extremamente importantes pra gente tomar consciência da história do celular, né? Então, de manhã, não pegue o celular antes de fazer o básico do seu dia como ser humano, como espiritualidade, como cuidado à saúde. E à noite, coloque um horário, 1 hora antes de você se deitar, para desligar e fazer a sua higienização do sono, né? Então, ou toma o seu banho, ou vai tomar uma água, vai fazer, né? Enfim, vai desconectando, bota uma música tranquila, lê um livro, né? Com uma luz amarela. E aí sim, é uma ótima hora, inclusive, para ler o livro, né? Porque aquilo vai te desligando. Sim. E aí... Vai. Falando em última hora, né? Ontem, que horas que eu te mandei mensagem? 11h30 da noite, né, Roger? Não tem limite. Então, 11h30, meia-noite. Roger, Eu respondi? Né?
Respondeu. Respondi ontem, eu acho que eu não Respondeu, respondi sim. não, hein? Respondeu sim, não me faz passar vergonha, não me faz passar. Respondeu, claro que você respondeu. É? E hoje, antes das 8, eu já tava mandando mensagem pra você. E você respondeu também, Tá vendo Roger. minha situação? Daí como que eu vou ficar de boa assim? Não tem como. E assim, tá tudo bem, né? É. Se a pessoa, às vezes, ela acordou às 5 da manhã, que é o horário dela acordar, Sim. quando é 7h30, já tá mais do que na hora de estar trabalhando. Agora, existe o seu limite de responder o horário que você pode. Então, você estipula o horário que você responde. Tá tudo bem se você recebeu às 2 da manhã uma mensagem, né? Sim. É sobre a vida da pessoa, você não tem controle sobre isso, você não precisa ficar bravo com a pessoa. Agora, Viu, Roger? ela... E se vibrou o celular, você tem que dar bravo com você que não pôs no modo Exato, avião. Você exato. que controla, né? Isso, é Você você tem que que ser controla. o Agora eu líder já da sei, sua se ele vida. não me atender Isso. mais, eu já sei. Já sabe, foi eu que ensinei. Foi a Gil que É me isso Eu tô aí. ensinou. aprendendo várias coisas. Nossa, vai mudar muito nossa relação, viu? A minha já mudou agora, porque eu tô calma. Você tá falando e eu É. não tô. Olha, eu não tô nem absorvendo o que você está falando, Roger. Eu não estou nem absorvendo, eu preciso fazer terapia, eu preciso. Agora eu quero saber. Eu, Vanessa, vou passar. Isso é hipoteticamente, tô falando aqui porque, enfim. Sou aluna da Juliana. Tá. Chego lá no parque. O que eu vou fazer? Explica como que é essa mágica na prática, porque você une o exercício físico, Uhum. você não usa aparelhos e muito Pesos. menos pesos, Sim. você está em conexão com a natureza, Uhum. ou seja, assim, como a gente entende esse trabalho lindo que você está fazendo, mas assim, por exemplo, eu, Vanessa, não consigo ir até o Serete para fazer. Como que eu posso absorver um pouco dessa prática que é maravilhosa no meu dia a dia e me tornar uma pessoa melhor? Sim, Da minha pergunta? sim. Eu Sim, sou sim, top, Você já né, começou Roger? errado, que você Eu falou, sou eu não top. consigo ir no CED porque você não tá organizando o seu tempo, as pausas, tá vendo? Mas assim, Eu que não aprendi? é que na verdade eu queria saber Aprendeu se rápido. Então, na verdade, Aqui já tá. eu queria saber se você tá Isso. absorvendo o podcast, se você tá É isso. absorvendo. Mas eu vi que tem algumas coisas online que você faz também, né? Sim, tem sim, uns sim. trabalhos. Conta um pouco É. sobre o trabalho na prática. Então, dentro dos pilares, né, 2 pilares que eu não falei ainda, sim, que são bem importantes, que é o movimento e a alimentação, né? Sem movimento e alimentação, são 2 pilares importantíssimos para que a gente tenha saúde integral, né? Tanto saúde física quanto saúde mental. Então, dentro do pilar movimento, a geração fitness, né, que começou lá com o início das academias, né, teve uma confusão, né, do que de fato é praticar atividade física, né? Praticar atividade física não é ser fitness, entende? Você não precisa ser marombeiro, você não precisa ser fisiculturista, não é nada disso. Você só precisa de uma atividade em equilíbrio. Então, 3 pilares, né, dentro da minha metodologia, estruturam a atividade física. O primeiro deles é o cardiovascular. A gente tem um músculo, que é o coração, o miocárdio, e ele precisa estar forte, né? Para bombear oxigênio, bombear sangue para o cérebro, para o corpo, para os pés, para as pernas e para o nosso corpo como um todo, para as nossas células. Então, o principal da gente iniciar para melhorar a nossa vitalidade, a nossa vida como um todo, melhorar ali, prevenir a diabetes, né? Melhorar o nosso metabolismo, é o cardiovascular. E aí entenda a cardiovascular como uma caminhada, como uma corrida, como sair para nadar, pedalar, né? Então, dá 2 voltas no quarteirão, 3 voltas no quarteirão, ir para o trabalho a pé, tudo isso já é uma filosofia de vida, entende? É também uma troca de mentalidade. Acontece que a gente aprendeu que o médico fala lá, precisa fazer atividade física. Você já se imagina o quê? Se matriculando numa academia cara, indo até lá de carro, subindo numa esteira. Roger. Né? Você descreveu o Roger. Pois é, mas veja... Só com um ponto que eu não vou pra academia. Mas vou de carro. Mais pago, né? Na esquina. Mas entende como a gente... esqueceu de entender o estilo de vida ativo, que ele é muito importante, né? O segundo ponto é fazer força,
né? E aí, força, a gente também acreditou que a gente precisa de máquinas, a gente precisa de aparelhos, e a gente não precisa, né? Então, hoje, eu tenho aí 45 mentorados hoje, né, no parque, e em 12 anos passaram de, enfim, milhares de pessoas por mim, que aprenderam a fazer musculação com o peso do próprio corpo, né? E ficam com o corpo com muita massa muscular, uma massa muscular não exagerada, não forçada, mas uma massa muscular funcional. São pessoas de fato fortes, fortes para agachar, fortes para se levantarem do chão com a sua própria força, para se pendurarem, né, para se erguerem, saltarem, rolarem. Então, isso é movimento natural, isso é a cultura de movimento, que hoje tem vários pontos do mundo já ativando a cultura de movimento. Então, a gente tem que estar pronto, esperto, para poder fugir, rolar, abaixar, saltar, né? Ou será que num incêndio o que eu faria? Né? Será que eu seria a pessoa que daria trabalho? Eu ia fazer um leg press lá, não. Pois é. Eu posso ser forte. Agora. Eu posso ser forte, mas será que eu sou forte com agilidade? Exatamente. Será que eu me sustento? Eu consigo fazer uma força em que eu faço uma torção e eu rapidamente consiga, né, agir? Então, a força, ela tem todos esses quesitos, e aí de forma natural, a gente vai desenvolvendo essa força, né? No Serete a gente tem algumas barras, e acho que a maioria dos parques hoje tem barras, né? Que ajudam a gente a simular o que lá atrás eram as árvores, né? Onde as pessoas se penduravam, ou então simular aí que você está sustentando o seu próprio corpo mesmo. E dessa forma, o que a gente conhece como calistenia, que são aqueles homens fortes em cima das barras, a gente desmistifica. Porque fazer um agachamento livre, ou seja, sentar e levantar do sofá, também é calistenia, né? Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto é a mobilidade. Mobilidade, eu já falei um pouquinho aqui, mas não adianta você ser forte, não adianta ter um coração forte se você tá com o corpo todo travado, né? Se você não consegue rotacionar, se o seu joelho não dobra mais, se o seu ombro não levanta, então você vai perdendo a funcionalidade das articulações. Então a gente também faz um trabalho de mobilidade, que é força versus flexibilidade. Não adianta você ser flexível se você não tiver mobilidade. Tá? E o mais legal é que tudo isso vai interferir diretamente no seu cérebro, exato. Mental. E aí a Juliana falou uma outra coisa que eu achei fantástica sobre mente e músculo. Sim, totalmente ligado. Então, quanto mais músculo a gente tem, né? E aí não tô falando de quantidade, tô falando de qualidade, né? Quanto mais eu ativo a minha musculatura, né? A gente até aumenta o número celular, mas a ideia é que a gente mantenha esse músculo ativo a maior parte do tempo, eu aumento as minhas conexões cerebrais. É por isso que hoje se fala tanto da musculação para a longevidade, né? Mas ainda se fala pouco sobre a musculação natural, que é aquela em que eu posso fazer dentro da minha casa, é aquela que eu posso fazer no quintal da minha casa, na varanda, e aí sim eu também posso fazer na natureza e já me conectar com tudo o que eu tenho de benefício ali, tá? Então esse é um ponto importante. Você mesmo falou, Ju, e se eu não posso praticar no parque, né? Primeiro que assim, dentro das minhas mentorias, eu ensino a pessoa a conhecer um treinamento onde ela faça em qualquer lugar. Então, se a pessoa está viajando, ela está na praia, ela vai fazer na praia. Se ela está em Paris, ela vai fazer no quarto do hotel. E se ela está no parque, ela vai fazer no parque e você pode fazer na cozinha da sua casa. Então, Ju, ganhar massa muscular, sim. Ganhar massa muscular. E bonito, tudo isso né? Comprovado para vocês. A gente, dentro das mentorias, a gente faz inclusive o acompanhamento dos gráficos, né? E a gente consegue trabalhar aí uma longevidade onde você ganhe massa muscular. E por quê? Porque a constância é mais importante para essa longevidade. A constância de treino
do que o quanto você vai colocar de carga. E a entende? mudança, né, de hábitos no seu dia a dia, né, a mudança de estilo de vida, acho que é importantíssimo isso, né, Roger, né, Ju? E assim, e não pensem que vocês vão conseguir isso da noite pro dia. Ju, quantos anos? Você. Olha, existem duas coisas, né? A prática de atividade física, ela traz um benefício na hora, né? Então, fez a prática de atividade física, você já tem um boom de hormônios acontecendo ali, né? Então, existe um bem-estar, existe um extravasar do estresse e é momentâneo. Claro, você precisa estar conectado a essas sensações para perceber essas mudanças, mas elas são reais e elas são para todas as pessoas. Então, o resultado é na hora. Agora, se você quer um ganho de... Se a gente vai falar de algumas questões, né? Então, o emagrecimento, o ganho de massa muscular. Aí a gente vai falar assim, para ver uma melhora visual, 3 meses de constância. Treinando no mínimo 3 vezes na semana. Tá? Mas como a gente tem um treinamento que em 15, 20 minutos a gente conclui, dá para treinar todo dia de boa, fazer isso onde estiver, de forma leve. Mas eu acho que tudo isso é importante ter o método, né? Isso. Porque sem o método, que nem o método que você criou, né? Sim. A prática integral é extremamente importante para quê? Para você fazer da forma certa, Sim. saber quanto os prazos, né? Ter toda essa questão, né? Como que funciona hoje quem quer fazer a prática integral? Como que... A prática integral, bom, primeiro nas minhas redes sociais, o Ju Romantini e o Prática Integral, né? São 2 Instagrams diferentes. Eu coloco lá um pouquinho como você iniciar, né? Então, essa mentoria, a pessoa passa por, primeiro, né, aprender um pouco mais sobre como organizar essa agenda, como estruturar suas metas, quais são as realizações que ela quer na vida, quais são os motivadores. Ela quer levantar, quer treinar, quer ter força, flexibilidade e tal. Pra quê, de fato? Por quê? Então a gente tem uma técnica que é feita uma vez por ano, né, um processo profundo para detectar quais são as suas realizações pessoais. Então a gente vai ter uma clareza do propósito pelo qual eu quero me desenvolver, né? Depois disso, de 2 em 2 meses, a gente vai dando os treinamentos, acompanhando os resultados e modificando. E no meio disso tudo, a gente vai fazendo desafios de 21 dias. Então, a gente, por exemplo, agora a gente está num desafio da escada. Então, eu desafio os meus alunos a trocarem o elevador, a escada rolante de onde eles forem, por escadas. E ver o que isso muda. Qual é a percepção de mundo que muda quando eu passo a deixar algum tipo de conforto de lado, né? Mas a gente faz ao longo do ano 21 dias sem açúcar, 21 dias mais verde, né? Que é onde a gente coloca mais verduras e legumes no prato. Que legal, né? E através desses 21 dias, a gente vai brincando, se conscientizando e trazendo uma percepção diferente sobre os hábitos, que foi o que você falou. Tem como a gente mudar todos os hábitos de uma vez. Então, é uma mentoria que ela vai acontecendo de forma lenta, transformadora, consistente. E real, né? E real, porque você real. realmente incorpora Sim. isso. Sim. Agora eu fiquei com uma dúvida só. Por que 21 dias? Você falou 21 dias, 21 dias, 21 dias, 21 dias. Tem alguma coisa específica? Deve ter, com certeza. Sim, 21 dias é um número mínimo, tá? Para você começar a ter uma transformação de hábito. Então, imagina que o nosso cérebro é como uma mata fechada, em que para eu traçar um novo hábito, eu preciso traçar uma nova trilha. Então, eu chego lá, eu tô com meu facão, puxa, hoje eu vou traçar um novo caminho, vou traçar uma nova trilha. O primeiro dia é fácil? Não, nem trilha tem. Então, o primeiro dia é muito difícil. Segundo dia é fácil? Não, eu vejo a trilha, mas ainda tá bem fechada. Eu vou lá. E o terceiro dia? Beleza. E aí vai ficando o caminho vai ficando mais aberto, né? Aí no 10º dia eu falo, olha, já vejo a trilha. Aí quando 21º dia, eu já sei qual é o caminho, eu já sei o que vai acontecer. Sim. Então eu já sei qual é a trilha. Se você sustentar algo por 21 dias, a possibilidade de você nunca mais voltar a não fazer aquilo é muito grande.
Entendi. tá? Roger, eu vou praticar os 21 dias de uma mudança de comportamento com você, Roger, começando a partir de agora. Hoje é que dia, por favor? Produção, que dia é hoje? 24. Dia 24 de... Júlio. Dia Você 24 tá de fazendo promessa julho é o dia da mudança pública com relação ao meu amigo Não vai ser Roger. política, que filho faz de... promessa e não cumpre. Ah, não sei. No próximo podcast, se você me estressar, volta tudo o que era antes. Ele já quebrou já. Hoje eu vou levar ela pra mim. Leva. Vamos lá. Ela Pra tá minha precisando igreja. fazer essa prática integral. Eu vou, não tem problema, ficar com essa paz aqui, tá sensacional. Agora eu vou falar uma coisa, vou te perguntar uma coisa que eu acho que a gente já tá caminhando aqui para os nossos finalmente, né, Roger? Sim. Eu tô adorando esse papo, eu acredito que as pessoas vão se identificar muito, muito, porque é real. É real. E o que é legal é que tudo que você estava falando, eu fui aqui pensando, você não traz uma rotina para sua atividade, porque assim, por que muitas pessoas deixam de ir para academia ou se matriculam como eu e não vão? Porque você pensa, eu vou chegar lá, mas é a mesma coisa. E assim, eu não consigo nem rotina me chegar quebra. nos 21 dias. Rotina assim. de vida, me Eu mata. não consigo, assim, é uma coisa muito absurdamente louca. E na sua prática é uma rotina diferente. Eu sei que você usa muito a questão dos movimentos dos animais para estimular essa mobilidade, a questão do lúdico, voltar a ser criança, a extravasar, a sorrir, a gritar, enfim, eu sei de tudo isso aí que você faz. E eu acho fantástico, porque não é uma quebra de paradigmas com nós mesmos, porque hoje eu tenho que ser a adulta, eu tenho que ser tem que tudo ser sério, né? Eu tenho que ser muito sério, e por isso que a gente brinca aqui, a gente quebra uma série de Eu não tô brincando, tudo que eu falei de você é verdade. sei que você tá brincando, tudo bem. Porque assim, a gente precisa, e eu acho que há uma necessidade urgente, urgentíssima, da gente levar a vida com mais leveza. Então, a aula, né, no parque, ela funciona da seguinte forma. A gente chega e aí a gente vai respirar, vai se concentrar e vai entrar nesse portal do agora. Esquece o que tá lá fora do parque, agora aqui é você com você mesmo. Depois disso, a gente treina a mobilidade e a gente faz jogos de atenção plena, que tem muita característica lúdica e é muito parecido com as brincadeiras que a gente fazia na infância, né? Então eu levo os adultos para brincarem. E não tem nada mais sério do que brincar, né? Porque aquilo transforma o estresse. Não tem um que não deixe de rir numa brincadeira dessa, ou pulando corda, né? Ou pulando a amarelinha, a gente faz escravos de joca o corpo. E aí, assim, desde dos mais novos até o meu grupo de 60 mais, que eu tenho um grupo também de idosos, todo mundo ri, brinca, né? E a gente também faz algumas práticas usando o cognitivo, a contagem, a memorização junto com o corpo. E passa de forma muito leve, é isso que você falou. Mas, ao mesmo tempo, uma parte da aula é de repetição. Porque o repetir, né? Eu tenho até uma frase minha que eu gosto bastante, que é repetir, repetir até incorporar. Então, perfeito. A repetição é o que transforma a gente. Então, o que eu preciso repetir? Então, a gente tem algumas séries de exercícios que a gente precisa repetir para transformar. Porque senão fica tudo muito superficial. Eu começo uma coisa, aquilo não aprofunda em mim, eu não incorporo, tá sempre raso. Então, se você quer ser uma pessoa que aprofunde, que conclua, que de fato aquilo transforme você por dentro, você precisa repetir. Então, a gente repete mentalizações, frases, que façam sentido para você, né? A gente repete exercícios, a gente repete exercícios respiratórios. Então, assim, tem uma parte, por isso que é integral. É sempre dual. Tem uma parte que é repetição, tem uma parte que não repete nunca. É único, é lúdico, nunca vai acontecer de novo daquele jeito, naquela atmosfera, com aquele céu, nunca mais, é único. E, assim, é
tão poderoso isso, porque a gente vê as práticas erradas. Por que você tem força para cometer aquilo que você não pode ou não deve fazer porque te faz mal e não tem a mesma força para repetir aquilo que te faz bem? Exato. É isso. É muito interessante isso. Agora eu vou... Porque, e a grande pergunta que tem por trás é: por que e para quê, né, você toma atitudes na vida? Quando você está num estado reativo, você só reage ao mundo. E a pessoa que faz coisas erradas, e erradas para ela mesma, ela está reagindo ao mundo. A pessoa que medita, que faz práticas conectivas de corpo e mente, ela não mais reage, ela escolhe. Sim. Toma as rédeas da vida. Sim, porque o cérebro não tá no modo reativo, ele tá no modo consciente. E aí eu passo a escolher. Exato. Toda a diferença. Eu vou repetir o prato? Será que eu preciso disso? Eu tô com fome, mas eu acabei de comer bem faz 1 hora. Essa fome é real ou ela é emocional? Tô falando disso porque faltou falar do pilar alimentação. E aí, no pilar alimentação, a gente não vai dar cardápio. Eu não vou falar nada sobre cardápio, porque a alimentação ela é sagrada. Eu tenho certeza que na casa de vocês tem muitos hábitos que vocês tinham na infância. Talvez vocês comam coisas, mesmo que produzidos por outras pessoas, mas que fazem parte daquilo que vocês sentem que precisam, que vocês gostam, e outras que não faz parte da sua alimentação porque de fato não está conectado à sua cultura, né? Ninguém come arroz e feijão na Espanha, por exemplo, né? Da forma como a gente come. E por quê? Porque isso é cultural. Exatamente. Sim. Então, nada melhor do que entender a cultura da sua família, né? E perpetuar aquilo que é muito bom. Então, não dá para... Eu não acredito que uma pessoa que conhece muito pouco sobre a sua cultura, sobre os seus valores alimentares, sobre as suas escolhas, né? Ela possa, de fato, dizer o que você tem que comer nos 7 dias da semana. É preciso muito entendimento sobre a sua família para saber, porque assim, as possibilidades de alimentos são inúmeras, são variadas. A possibilidade de fracasso, né? Quando você impõe também, né? Sem ter esse conhecimento. Isso. Então a gente vai dando conhecimento, né? O que você sente quando você come isso, quando você não come. Por isso que os 21 dias é tão importante. Vamos deixar de comer algo, né? Por 21 dias e perceber se o seu abdômen ele tá mais desinflamado, se o seu intestino passou a funcionar melhor ou não, né? E aí você percebe, não é o que eu tô falando, é o que você está sentindo. Não tem nada mais amoroso do que seguir o seu próprio sentimento e não algo imposto por um profissional da saúde. Olha, Roger, eu vou passar a cereja do bolo para você, que você já sabe qual é. E eu quero agradecer a Juliana por todo esse ensinamento, por todo esse propósito, porque tem um propósito muito maior, tem uma coisa muito, eu acho que divina por trás de tudo isso, que a gente nunca sabe. São as conexões da vida, são as conexões com as pessoas, esse trabalho lindíssimo que você faz, que se não pode ir até a sua prática lá, mas o que você coloca nas redes sociais, o que você propaga, é assim, é infinito, chega a pessoas e lugares inimagináveis, né? Uma palavra, uma... É pro outro, para o outro. Pro outro, para o outro, exatamente isso, Roger. É muito bacana. E agora tem uma questão que eu queria trazer para vocês, né, que é muito atual, que é provocar, e você que é dono de uma empresa, de um comércio, né? A gente está aí à beira da implementação de fato da NR1, né? Que exatamente. É uma lei que propõe a saúde mental dentro das empresas e as práticas, né? Então, a prática integral nas empresas já tem feito um trabalho maravilhoso, né? Inclusive, na pandemia, nós atendemos grandes empresas e até hoje, né? Com palestras, com programas, né? Que de fato monta um programa real de transformação de saúde,
né? E não é algo absurdamente caro para ser pago, porque a gente faz num formato lúdico de clubes e isso é possível. E o seu tá? funcionário vai render mais. Vai render mais, vai vai deixar de só lucro, faltar, é exatamente. menos atestado, Sim. é o que todo mundo quer. Né? Então a gente tem essas soluções hoje para NR1. Então, às vezes, a Juliana vai até a empresa para implementar o programa lá dentro. E isso está funcionando bastante também. Tá? E os resultados são incríveis, são, né? Porque todos somos humanos e precisamos dessa prática. E também trazendo aqui a possibilidade, para você que está aí assistindo a gente, de fazer parte dos clubes. Hoje são 2 clubes. Um é o Clube da Calma, onde a gente faz treinamento de atenção plena, que foi o que a gente conversou, né? Sobre como viver mais um cérebro mais conectado ao agora, respiratórios, relaxamento profundo e bioenergética, que é um trabalho para soltar as tensões do corpo. Muda totalmente a sua saúde mental e física também, tá? O clube, ele tem um valor simbólico, então é para todo mundo, e eu convido vocês na minha rede social a já experimentar estar lá. Tá bom? Eu já tô lá. Eu vou entrar para esse clube da calma antes que o Roger me deixe maluca. Agora... entrando no clube, eu não vou conseguir mais fazer isso. Então, agora eu acho assim, falando muito sério, nada acontece por acaso. Eu acredito muito nisso. Roger também. Eu acho que o Roger vai passar a bola para você, eu acho que é a consagração do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, do seu estudo. Porque o que você está prestes a viver é assim, você olha e fala assim, valeu a pena, né? Sim. Não é, Roger? Eu faço as honras, Roger. Sim. Você está falando do documentário, né, famosíssimo aí, que ficamos sabendo, você no bate-papo aqui, no backstage aqui, você falou do documentário, que vai ser bem interessante, vai para vários lugares do mundo. Sim. Conta um pouquinho sobre esse documentário para nós. Eu fui convidada, né, pela empresa Calone, num documentário que vai chamar Biografia, onde eu conto toda a minha trajetória do desenvolvimento da prática integral. Então, nas minhas redes sociais, vocês vão poder acompanhar aí o lançamento desse episódio, né, do Biografia. E é um documentário que está recebendo aí vários nomes, né, de médicos, da medicina, e o olhar para o estilo de vida e também para o propósito, né? São profissionais que mudam o mundo através do propósito e do cuidado com o outro. Então, eu estou muito feliz, né? Ele vai fazer parte da Agenda 2030 da ONU, onde a gente, de fato, conhece quais são os projetos no mundo que estão fazendo a diferença e inspira outras pessoas a fazerem também. Muito show. Da Zona Leste para o mundo. Da Zona Leste para o mundo. Nossa, obrigada. Ju, olha, eu tô assim, eu não tenho como te agradecer, assim, não temos, né, Roger? Agora não somos temos. Amigos, imagina, eu que agradeço, que assim, isso? Porque, olha, realmente você é uma pessoa que inspira, né, Roger? Aprendi muito hoje com você, vou ser bem sincero. Gente, hoje, você motivou, eu vou até fazer uma promessa aqui. 21 dias sem coca, mas a partir de amanhã que tem meia garrafa ainda. Aí não é, aí não, aí não vai. Pode ser, vale. Bora, valendo. Então eu posso quebrar os meus 21 dias sem te encher os pacová? Tá, você não vai conseguir. Ela pensou isso da coca, hein? Então é assim. Eu acho que você então, tem que ser... ó, 21 dias sem me encher as paciências, certo? E eu 21 dias sem coca, combinado? Fechou, viu? Quero ver. A Ju vai dar o testemunhal dela. Vai A Ju vai cobrar daqui 21 dias, a gente vai... Isso aí. 21 dias, Roger. Fechado? Fechado.
Ju, Maravilha. Vai ser fácil? Não vai. Ah, Mas é sempre a mentalidade do propósito por trás disso e a gente é mais forte. com certeza. Você me Juntos- deixou mais forte hoje. juntos somos mais fortes. somos Atrás de mais você fortes, atrás aqui, de ó. você ali, ó. Atrás de mim. Olha lá, viu? Esse é o nosso propósito. Ju, você gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria Por favor. de destacar algo que a gente não perguntou nesse nosso bate-papo? Porque é um bate-papo aqui. Sim. Se deixar, olha, Vai fica com embora. umas 5 horas Dê de suas podcast. considerações, fique à Eu vontade. queria parabenizar vocês pelo trabalho de comunicação, né? Pra gente que tá lá no dia a dia cuidando, comunicar é muito difícil. Levar o projeto para o mundo, porque às vezes tem pessoas em casa que estão sofrendo demais e podiam aprender a respirar, aprender a relaxar e melhorar a sua vida. Então, vocês são ponte para isso tudo, viu? Parabéns, continuem o propósito de vocês. A Zona Leste é o lugar onde eu nasci e eu, assim, quero muito que prospere, né? Então eu me coloco à disposição também, caso as pessoas estiverem assistindo o podcast, forem empresas, e eu hoje desenvolvo muitos eventos, então se vocês quiserem divulgar aí a marca de vocês, né, patrocinando e fazendo eventos juntos, eventos que mobilizem pessoas de fato, eu me coloco à disposição. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, ó, vale muito a pena fazer esse tipo de parceria, porque é propósito, né? Não é Exatamente. simplesmente, é institucional, é retorno comercial e retorno com muito propósito, né? E isso que é o que a gente Exatamente. precisa aqui na Zona Leste. E é isso que a gente faz como desenvolve. A gente vai desenvolvendo as nossas conversas, desenvolvendo novos pensamentos, novas atitudes. E eu prometo que eu serei uma pessoa melhor com você, meu amigo Roger Papagaio de Pirata. Ai, É já isso aí. acabou, já. Sigam, compartilhem. É isso aí. Fui. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Show de bola. Tchau. Muito bom. Gostou, Roger? Não, você, eu vou te falar.